Alô você, como é bom estar com você aqui na sua escola de heróis, aqui na sua escola de heróis. Eu quero saber como você está. Você está firme, forte, consciente, seguindo em frente, estudando ao máximo, acreditando no seu potencial. Você está buscando o conhecimento o máximo possível, se preparando nesse momento que você está em casa. Lembre-se que a profissão que você escolheu ser um herói, você escolheu ser um bombeiro. E um bombeiro tem que estar sempre preparado, sempre bom, pronto. E lembre-se, o bombeiro lida com dificuldade o tempo todo e encara esse desafio com a estima elevada, com força, com vontade, com determinação. E você que quer ser você tem que se comportar dessa forma. Então estude o máximo possível, busque superar esse desafio. Mais uma videoaula. Hoje, olha que beleza, vamos ver a história da América, a história da América, uma matéria mais difícil, uma matéria que geralmente quando cai o aluno tem muita dificuldade, mas eu sei que você vai superar, eu sei que você é forte, é líder, se agiganta nos momentos de dificuldade. E hoje nós vamos estudar os maias, as grandes civilizações pré-colombianas. Lembre-se que quando os europeus chegaram aqui na América em 1942 com Cristóvão Colombo, já existiam seres humanos, já existiam os maias, já existiam os incas, já existiam os astecas, já existiam seres humanos, mas todos eles foram chamados de índios. Lembrando que aqui na América tinha desde índios sedentários e índios seminômades, vivendo em tribos, vivendo da caça, da pesca, da coleta de frutos e raízes, Tupi-Guarani, Tupinambá. Mas tem índios vivendo em grandes civilizações, índios vivendo em cidades. Olha o que eu estou falando para vocês. Índios vivendo em cidades, maias, incas e astecas. E hoje nós vamos estudar os maias. Nós estamos falando de uma civilização que está aqui na América desde 400 anos antes de Cristo. Olha que os europeus só chegaram em 1492. E nós estamos falando de índios 400 anos antes de Cristo vivendo aqui. Qual localização? Os maias estavam localizados na península do Yucatán, hoje México. Mas também ocupava boa parte da América Central, Belize, ali você já deve ter ouvido falar do Grande Buraco Azul, Guatemala, Honduras. Então toda aquela região ali de Belize, Guatemala, Honduras, parte de El Salvador, ali os maias estavam localizados. É importante que você entenda. A organização política dos maias, eles formaram cidades-estados independentes. Então perceba, os maias não criaram um grande império maia. Criaram cidades-estados independentes. Por exemplo, dessas cidades, Palenque, Tikal, Uaxaquitum. Olha o tanto que é importante. Em Tikal tinha pirâmides que atingia até 70 metros de altura. Opa! Índio construindo pirâmides. Índio com arquitetura, índio com engenharia. Desperte. Tenha um novo olhar. Visualize o índio com outros olhos, para que você possa acertar sua questão da prova da melhor maneira possível. É o choque de cultura. Lembre-se que o europeu colocou o índio como sendo primitivo. E de repente você está estudando uma civilização que tem engenharia, que vive em cidades, que tem estado, que tem pirâmide. É importante que você entenda isso. É importante. Mas eu já ensinei para vocês qual que é o padrão. Nós temos um fato, então temos que ver o antecedente do fato. Então, consequentemente, o antes, durante e depois. Esse é o padrão. O que tinha antes dos maias? Então, antes dos maias, tinha uma civilização por nome Olmeca. Grava o nome.
Civilização por nome Olmeca, nós estamos falando de 1200 anos antes de Cristo, 1200 anos antes de Cristo. Essa civilização, ela é considerada a primeira grande civilização Mesoamérica. A primeira grande civilização Mesoamérica. Então, antes dos maias, nós temos a civilização Olmeca, que vai influenciar tanto maias quanto astecas. Se você vai estudar uma civilização, você tem que entender a organização social dela. Você tem que entender o regime político dela. O regime político dos maias era um regime teocrático. Teocrático hereditário. Quer dizer que o governante, ele é tanto líder político quanto líder religioso, e o poder passa de pai para filho. A sociedade maia era hierarquizada. No topo da sociedade está o governante. Depois vem a nobreza, os sacerdotes. Olha a importância, religião e política caminham juntos. Entre os maias, religião e política caminham juntos. Nós temos os militares, defesa e ataque. Nós temos os camponeses, que é a maioria, que vão realizar a agricultura. E temos também escravos. Opa! Raciocina comigo. Antes da chegada dos europeus, aqui na América já existia escravidão. Quem era o escravo? Chuta, só estão achando de acertar. Quem era o escravo? Eu sabia que você ia acertar, eu sabia. Os escravos eram prisioneiros de guerra. Isso indica que os índios já faziam a guerra entre eles antes da chegada dos europeus. Quer dizer que os índios já conheciam a guerra. Você acertou? Não. Mas você não vai errar mais nunca. Então, entre os maias, quem eram os escravos? Prisioneiros de guerra. Você não erra mais nunca. Se você vai estudar uma sociedade, uma grande civilização, você tem que entender a economia dessa grande civilização. Quando eu falo de maias, nós estamos falando que tipo de economia? Agrária. Que tipo de economia? Agrária. As terras pertenciam ao Estado. Grave isso, as terras pertenciam ao Estado. Existia ausência de propriedade privada. Então, entre os maias, não possuía propriedade privada, porque as terras pertencem a quem? Ao Estado. Os camponeses, eles só possuíam a posse, e pagavam impostos para viver nessa terra. Eu ensinei para vocês que você pode analisar a história antes, durante e depois, você pode fazer comparações. Então perceba, os europeus chegaram, mas os europeus tinham noção de propriedade privada. A terra pertencia a alguém na Europa. Aqui entre os índios, a terra pertence ao Estado. Tem diferença. E na hora de você gabaritar a questão, você tem que saber analisar essas diferenças. Quais que eram os principais produtos produzidos na agricultura dos maias? Milho, a base da alimentação era o milho. Tem o feijão, tem a pimenta. Então é muito importante que você entenda isso. Agora, a economia dos maias não é só baseada na agricultura, também tem atividade comercial. Os principais produtos comercializados: tecido, artesanato, joias. Então nós temos índios realizando a agricultura para abastecer o mercado interno. Eu tenho índio realizando atividade comercial. Então, perceba, analise. Nós estamos falando de índios vivendo em grandes civilizações. Diferente daquele contexto do índio totalmente primitivo. Entenda e acerte a sua questão da melhor maneira possível. Se você vai estudar uma grande civilização, você tem que ver a sua religião. Muito importante. Os maias, eles eram politeístas. O que significa isso? Acreditavam em vários deuses. Os deuses eram associados a elementos da natureza. Animais,
elementos da natureza, animais, planta, astros. Os maias também acreditavam no fim do mundo. E eles realizavam a prática religiosa que chocaram os europeus. Existia entre eles os sacrifícios humanos. Sacrifício de seres humanos, inclusive de prisioneiros de guerra. Dizendo eles para manter os deuses satisfeitos. O livro sagrado, ou seja, índio com documento escrito. O livro sagrado é chamado de Popol Vuh. Popol Vuh é o livro sagrado dos maias. Narra a criação do mundo. Importante que você entenda. Em termos de deuses, tinha culto lá ao jaguar, à serpente emplumada. São vários deuses ligados aos elementos da natureza, Entenda isso. Entenda. As grandes construções. Lá tem pirâmides, templos, palácios, estradas, parques. Nós estamos falando de cidades organizadas, com pirâmides, com escadarias. E de acordo com a posição social, o indivíduo vivia mais próximo das pirâmides. Mas estudar os maias, você tem que estudar a cultura. É uma das culturas mais sofisticadas, mais ricas daqui da América. A ponto de alguns historiadores compararam aos gregos e apelidar os maias de gregos da América. De colocar o apelido dos maias de gregos da América. Em termos de aspecto cultural, os maias criaram um calendário circular. O nosso é linear, o deles circular. Estudaram a astronomia, índio estudando o espaço. Fizeram a representação matemática do zero. Lembre-se que o algarismo romano não tem zero. A representação matemática do zero foram feitas pelos maias. E o que levou essa civilização à decadência? Os maias têm sistema de escrita. O que leva essa civilização à decadência? Fatores externos e fatores internos. Os fatores internos, rivalidades políticas entre as cidades-estados, que enfraqueceram os maias. Crise na agricultura, devido a secas. Fatores externos, furacões, invasões, por exemplo, a invasão espanhola, comandada por Hernán Cortés, em 1519. Os espanhóis dominaram os maias, eles já estavam em declínio. Os espanhóis vieram e acabaram de controlar, dominá-los. Lembrando que o grande líder da invasão espanhola foi Hernán Cortés. Lembre-se que com a expansão marítima, os europeus trouxeram a cruz, a espada, mas também trouxeram o vírus, varíola, gripe, sarampo. Tudo isso ajudou a dizimar, a controlar, a enfraquecer os índios. De maneira em geral, mais especificamente agora nessa videoaula, os maias. Os maias. Então percebam a civilização riquíssima que você tem que organizar da melhor maneira possível no seu que você tem que organizar, estudar e buscar. Organize da melhor maneira possível. Estude o máximo possível. Não é fácil, mas também não é extremamente difícil. Está organizado. Siga em frente. Acredite em você. Estude o máximo possível. Se alegre. Compare. E até a próxima videoaula.